Eu acho que é muito legal quando a gente tenta, como professor, assim, como... Não sei se eu me consideraria um professor, mas eu tento ensinar de certa forma, né? Então, tentar trazer para a realidade dos alunos algo diferente, né? Alguma emoção diferente do esperado, né? Tipo, como se fosse uma quebra de expectativa pra gente falar sobre outros assuntos. Essa abordagem você considera legal, assim, pra... Tipo assim, eu sei que você vai gostar, mas eu queria que você discorresse talvez um pouquinho sobre isso, dessa mudança de perspectiva na hora de ensinar alguma coisa, né? Porque eu sinto que pra muitas pessoas, se você falar, tipo, só, aula de perspectiva 01, vamos falar sobre cubos. Vai funcionar para algumas pessoas, mas eu sinto que para a maior parte das pessoas elas vão perder o interesse muito rápido, porque eu sou assim. Eu perco o interesse completamente se for uma aula muito burocrática, sabe? Então eu tento buscar por esse viés um pouco mais descontraído, sabe? Tipo, pegar um assunto meio diferente pra falar sobre outras coisas, sabe? Tipo, usar uma desculpinha pra gente falar sobre um assunto interessante, sabe? Não, cara, total, isso é método freiriano, assim. Hoje em dia parece um pouco manjado você falar isso, porque toda divulgação de curso é meio, aulas personalizadas, né, e tal. Mas isso é uma coisa muito recente, né? Acho que todo mundo deve conhecer um professor que entrava na sala de aula e ensinava só com os exemplos da vida dele, assim, do que ele, né, do que ele estudou e tal, e sequer se importava em saber quem eram os alunos que estavam ali, sabe? É. E, de fato, isso é cômodo para o professor, né? Pensando em termos de trabalho, assim. Eu tenho vários alunos e o tempo que eu dispenso para pensar na particularidade de cada um, nas referências diferentes que eu posso trazer para cada um, isso toma muito tempo. Então é muito mais cômodo para o professor ter uma aula que ele dá e ele dá essa mesma aula para todo mundo. Então é um pouco por aí assim que entra esse conceito de educação bancária, né, do Paulo Freire, que é essa ideia de uma autoridade que fica depositando informação dentro da cabeça do aluno, né? E essa ideia de trazer o conhecimento para a realidade do aluno exige um trabalho muito árduo, às vezes, né? De diálogo mesmo. Tentar entender quais são as necessidades desse aluno, quais são os sofrimentos dele, e não só, mas quais são as referências culturais dele também, que às vezes não são as nossas, e a gente precisa estudar e aprender também para poder lidar com isso, né? Acho que isso é bem importante, assim. E dá trabalho, cara, dá trabalho. Por isso que muito professor, né, se exime desse trabalho, assim. Total, de tentar conhecer melhor o estudante. E é uma coisa, é importante demais, cara, faz toda a diferença, assim. Eu tenho um aluno que recentemente me falou isso, assim, ele ficou bem chocado, assim, com chocado no sentido positivo, né? Tá. Porque ele falou, não, ele fala, a primeira vez que eu tenho um professor que escuta, assim, que pergunta as coisas pra mim, sabe? Uhum. Então, às vezes você faz um curso, você fica lá 6 meses, 1 ano com o professor, chega no final do curso, o professor nunca perguntou nem seu nome. Isso é muito comum, cara. Que doideira. Comum, assim. Ou você sabe o seu nome, tipo, não perguntou nada sobre você, sobre sua vida, assim, isso é... Seus Eu já fiz um curso, né? de desenho, ateliê, uns anos atrás, que foi isso, assim, eu lembro que o professor não perguntou o que eu fazia, perguntou por que eu tava lá, ele me ensinou o que ele fazia, e as aulas correram assim, tipo, eu lembro que eu fiquei lá 6 meses, quando eu saí, eu falei, cara, o cara não sabe nada sobre mim, assim. Nada, assim, tipo, eu saí de lá, é como se eu nem tivesse existido pra ele, sabe? Uhum. E isso é muito cômodo, né? O Luiz Kamitzer, que é um artista uruguaio que eu pesquiso no mestrado, é o meu objeto de mestrado, inclusive, né? Uhum. Ele é um artista um pouco diferente, assim. Ele é um artista conceitual, então aquela coisa de instalações, sabe? De museu. Não é algo que me agrada, assim, quanto espectador, mas ele é um escritor também, né? Ele fala sobre ensino de arte. E é bem interessante porque ele é um artista, ele é uruguaio, e aí ele se exilou para os Estados Unidos no contexto do início da ditadura militar lá no Uruguai, que lá também teve, né? Assim como teve aqui. E aí ele pensa em ensino, morando nos Estados Unidos, né, e comparando muito com a realidade lá, ele pensa sobre ensino de arte na América Latina. E a principal referência dele para pensar em ensino de arte é o Paulo Freire. E aí isso para mim é uma textos muito interessantes, assim. E aí tanto é que aquele vídeo que eu fiz sobre a fraude, né, do ensino de arte, cara, o nome do vídeo é o nome do texto dele, assim. Escuta o texto dele, é isso que eu faço no vídeo, assim. Porque ele fala sobre isso, né? Sobre como é muito cômodo, assim, Claro, a gente não pode só culpabilizar o professor também, que tá lá sobrecarregado, né, de trabalho e tudo mais. Mas é uma questão que é realmente muito mais fácil pro professor. E aí, se a gente tá pensando no cara que dá um curso de desenho, que é o professor universitário, pô, o cara, né, não se importar com os alunos, isso é uma questão, assim, é um problema, né, que a gente precisa pensar a respeito. Mas ele fala muito sobre isso, assim, sobre como a universidade, né, e os cursos de arte hoje, eles têm muito essa ideia de que não é um espaço de ensino, mas é uma espécie de filtro. Então você soca lá 50, 500 pessoas, tem 2 ou 3 ali que já são boas, tipo, já sabem fazer aquilo antes de entrar no curso. E aí você seleciona essas pessoas, você faz um filtro.
E aí, depois que essa pessoa tem um diploma, você fala, eu formei esse cara aqui. Caramba. E aí o restante... E aí o que você fala pro restante? Ah, não tinha talento. Não se esforçou o suficiente. Exatamente. Então é um problema sistêmico assim, muito complexo, né? E, claro, reforçando, né? Não dá para só culpabilizar os professores, assim, acho que é uma coisa que está em todos os níveis da hierarquia de poder, mas é um problema que está, né, na sala de aula também. Eu tô devendo pra galera já a segunda parte do workshop de pintura a óleo. Eu sei, já faz... a primeira, hein? Tô esperando também. Boa eu encerro a primeira aula falando assim, agora vamos pra parte prática. Eu cheguei a gravar 2 vezes a segunda parte. Eu gravei. Eu fiz a segunda parte. E eu escrevi o roteiro e tal, e eu gravei. Mas eu não consegui publicar, cara. Porque quando eu assisti, eu percebi... Nas 2 vezes, eu percebi que eu tava ensinando... É um método, sabe? Eu tava ensinando um método que funcionava só pra mim e que era muito específico, sabe? Muito, muito, muito específico. E eu acho que não é o jeito que eu gostaria de ensinar, sabe? Porque... Cara, mas por ser específico, não tem outra pessoa falando desse jeito que você tá falando, provavelmente. Não, mas é específico no sentido de... Por exemplo, é assim que eu pinto retratos. Do meu jeito. Tá. Isso é muito específico e isso não abrange o que eu planejo como ensino na área de membros, assim, sabe? Quando eu faço uma aula, hoje em dia, eu tento pensar, especialmente aquelas que são sobre assuntos mais abrangentes, eu tento pensar por um viés um pouco mais abrangente para que todo mundo, independente do estilo da pessoa, consiga adaptar aquele conhecimento para a sua realidade, sabe? Porque a gente, obviamente, está falando com muitas pessoas e tal, então eu tento ter esse pensamento. É difícil pra caramba, é muito, muito, muito tenso. Eu vou trazer muitas vezes as minhas experiências pessoais, né? Porque também não vou conseguir fugir muito disso. Até porque eu não vou ter muito tempo de pesquisar outras realidades, outros métodos para trazer todas as visões. É praticamente impossível fazer isso. Imagina, né? Tipo, sendo o segundo trabalho. Mas eu não lancei por causa disso, cara. Eu não gostei. Eu achei que ficou muito engessado num formato muito específico. E eu tenho um certo preconceito com cursos que tentam colocar que aquele é o jeito certo de fazer alguma coisa e é só isso, sabe? Só tem isso pra você aprender e é isso que eu vou te ensinar. E aí não importa o aluno, não importa o professor, quem tá ali. Se você pega a apostila, independente do aluno ou do professor, aquele conhecimento vai ser passado do mesmo jeito. E eu acho isso muito simples, assim, sabe? Tipo, é muito o que você falou. Não importa o aluno e às vezes não importa nem o tema, né? Porque às vezes a pessoa tá ensinando a desenhar um retrato específico e às vezes a gente nem consegue aplicar aquilo quando vai desenhar outra pessoa, né? Fica aquela coisa meio do tutorial, né? Eu senti que tava parecendo mais um tutorial do que falar sobre pintura, prática e tal. Então eu repensei a aula, eu já avancei um pouco no roteiro, mas eu não tive tempo de fazer isso. Tô dando desculpa aqui pra não ter feito ainda a aula, mas... É verdade, assim, eu não fiquei satisfeito. Essa aqui é a parada por causa disso, sabe? E eu entendo que tem muito professor sobrecarregado e tal, mas quando eu vejo um curso que é um método e você vê que, sei lá, vamos falar de pintura de retrato a óleo, todas as pinturas do professor são muito iguais, você percebe que ali ele vai te ensinar só um macete e não dialoga com as pessoas, né? Macete, cara, perfeito, assim, perfeito. E pensando, até saindo desse lugar do professor sobrecarregado, mas tem essa coisa muito de que muitos artistas digitais, principalmente, né, pra suprir essa demanda da produção de conteúdo, faz muito tutorial, né? E aí o tutorial é sempre isso, assim, é como eu faço. Isso às vezes não fica claro, principalmente pra quem é iniciante. Isso não é uma forma de aprendizado, é como esse cara faz. E nesse sentido, eu acho que é interessante, assim, quando você é um artista um pouco mais avançado, você pegar e ver como que é um artista diferente, né, de você pinta e ele explicar o processo dele, isso é legal. Mas quando você é iniciante, você fica vendo várias pessoas diferentes falando como que ela faz, isso só confunde a sua cabeça, né? Isso é muito difícil, assim. Eu tenho um amigo que também é professor e ele me falou isso uma vez, né, que hoje em dia, na sala de aula, a gente passa boa parte só para tentar explicar para o aluno por que aquele monte de tutorial que ele viu no YouTube às vezes não serve muito, assim. Porque ele se ensina uma coisa, ele chega em casa e fica procurando outros tutoriais da mesma coisa. E aí ele começa a fazer uma mistureba daquilo, e não que não possa aprender de outras visões, acho que isso é importante, inclusive. Mas se você não tá muito acostumado com aquilo, você começa a confundir, é muita informação, né, pra absorver. Pô, exatamente. E às vezes o professor, o educador, ele tá querendo ir pra uma linha específica e tem o tempo certo pra cada coisa, né? E às vezes, num tutorial, por incluir muitas informações e tal,
acaba bagunçando mesmo o assunto, né? A Tainá falou aqui, ó, mas não é uma boa pra pessoa conhecer? Então, o que a gente... Eu acredito, assim, que é tema principal dessa minha crítica específica, não é um problema a pessoa conhecer o método de um artista e tentar replicar. É limitar o ensino a isso, sabe? Tipo... porque eu acredito que o ensino pode ser muito mais, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Então, para a área de membros especificamente, quando eu quero escrever uma aula, eu quero ir além disso. Esse que é o meu ponto. Eu não tô falando que ninguém pode fazer isso, que tá errado, feio, bobo. Eu não gosto muito e eu não quero trazer isso para a área de membros porque eu acredito que a formação de um artista vai muito além de aprender com um jeito específico de pintar, sabe? Eu acho que dá para fazer uma coisa muito mais interessante, que a pessoa realmente vai aprender sobre aquele assunto no cerne da questão, e não só na superfície, que seria como vou pintar o meu retrato igual o meu professor, assim, sabe? Pode ser que pra parte mecânica, pra uma parte inicial pode ser interessante, com certeza, assim, mas eu acho que dá pra aprofundar de outras formas. Não sei nem se eu tô certo, mas é a minha visão, pelo menos, pro que eu me proponho a fazer, sabe? Não, eu concordo totalmente, assim, eu acho que tem essa questão toda... Lembro até da discussão que você levantou quando você fez o react do vídeo sobre os cursos lá. Você falou sobre a sua visão que você tinha quando você estava na universidade, né? Então, essa é uma visão que eu tinha também. E essa é uma questão com o aprendizado, assim, que as pessoas, elas têm essa relação com o aprendizado hoje, ainda mais hoje que tem essa popularização muito grande de curso, né? Tudo é um curso hoje em dia, né? Tudo tem um curso para você aprender a tal coisa, mas tudo é muito prático. Então, o curso é sempre um passo a passo para você conseguir fazer tal coisa e você se livrar daquilo logo. Mas aprendizado vai para além disso, né? É reflexão também, é você pensar sobre o que você faz, pensar por que você faz, por que é assim, por que não é de outro jeito. Dá para entrar por várias camadas, assim, na reflexão. E dificilmente esse tipo de abordagem consegue contemplar tudo isso, né? Na verdade, nenhuma abordagem consegue contemplar tudo, mas a gente tenta fazer possível, né? Pode crer, cara. Será que esse tipo de curso de macetes é porque as pessoas precisam trabalhar logo para pagar as contas? E, Renato, é bem isso, na verdade, que o Hiroshi comentou, porque o que eu falei sobre a universidade, né, lá no react que eu fiz do vídeo dele, é de que eu tava querendo sair logo para poder trabalhar, né? Eu tava querendo aprender coisas para poder ir pro mercado de trabalho logo, que não é o intuito da universidade, né? Tipo, teoricamente não era para isso, né? Não serve para isso, né? E com certeza, sim, com certeza. É uma questão de você aprender um método específico e já ir trabalhar, mas o que eu mais gostaria de fazer é aquele formato meio de ateliê, assim, sabe? Tipo, onde a gente vai discorrer sobre assuntos diferentes dependendo do dia e a gente vai estar sempre trabalhando numas imagens e dando feedbacks, que é o que eu tento fazer na área de membros, assim, sabe? Tipo, é um negócio muito mais orgânico e muito mais dependente das dúvidas da galera e da produção da galera, ao invés de eu ficar sempre estipulando um método certinho, específico para ensinar. É claro que funciona pra caramba, né? Cursos e esses métodos, mas é porque a minha proposta é diferente, é só pra deixar bem claro, assim. Vocês têm algo pra acrescentar, Hiroshi? Eu trabalho com lógica de ateliê também. Cada aluno que eu tô trabalhando mesmo em aula em turma, cada um tá fazendo um trabalho diferente, um processo diferente ali, porque são outras abordagens, né? Legal. Eu acho, inclusive, que quando você trabalha com uma turma ou com uma comunidade, que é algo ainda mais extenso, né? É interessante porque você aprende muito vendo o outro aprendendo, né? Com o feedback do outro, assim, porque você está vendo da correção do desenho do outro, assim, acho que isso ajuda demais. E essa questão de ter que aprender logo para trabalhar logo, cara, esse aí é o cerne de todos os problemas que a gente tem, assim, da qualidade mesmo dos trabalhos ultimamente, né? De ser tudo muito parecido, ser tudo muito semelhante, né? Principalmente na indústria, tem um pouco esse lugar. A gente precisa aprender logo para poder trabalhar, né? Eu sei que tem muita gente que está no emprego que não gosta, que detesta e queria muito estar fazendo isso, e aí fica procurando formas de aprender isso muito rápido. E às vezes você até consegue, você consegue reproduzir um retrato de um jeito lá que você vai conseguir, né, fazer um determinado tipo de trabalho. Mas aí quando você precisa diversificar, você precisa, né, fazer uma coisa diferente, você não consegue, né? Porque você não passou por um processo de aprendizado, você ficou só copiando certos processos, assim. Isso é bem complicado. Minha história é exatamente essa. Eu comecei ali lá em 2010, assim, eu fazia bastante retratinho, e eu meio que desenvolvi o meu método de fazer retratos, assim, sabe? Tipo, pintar, e eu fazia, e aí o meu primeiro freela pra uma editora foi pra Editora Positivo,
que na época já era uma editora legal, assim, sabe? E aí eles queriam que eu fizesse retratos. Aí, legal, eu fazia o retrato e foi super bem, eles gostaram bastante e tal. Só que eles começaram a mandar algumas coisas diferentes. Só que eu nunca fiz curso, eu nunca estudei profundamente fundamentos. Eu fui descobrir fundamentos, tipo, anos depois que eu já tava trabalhando na indústria. Olha que louco, a palavra fundamentos. Eu não conhecia. Fui conhecer com o Andrew Loomis, só. Com os livros do Loomis, muito tempo depois, assim. Alguns anos depois. E aí, quando vinham trabalhos que precisavam mais de criação, de alguma coisa, algum outro desenvolvimento, que, independente se era de criação ou algo mais com referências específicas, eu tinha muita dificuldade. O trabalho ficava horrível, assim, sabe? Tipo, a qualidade caía muito e eu ficava muito, muito, muito insatisfeito com isso, né? Era muito mais frustrante ter que fazer esse tipo de trabalho, mas eu tinha que pegar, porque era o que tinha, né? E eu fui me desenvolvendo, tipo, dando essas cabeçadas, assim, sabe? Com o tempo. Depois eu fui atrás de livro, né? E fui aprendendo, que perspectiva, fui aprender depois e tal. Mas é muito angustiante, cara, eu diria. Esse jeito de começar. Porque você vai se deparando com limitações o tempo inteiro, né? Acho que é assim, na verdade, sempre. Mas se você não sabe se trata, né? Você não sabe nem o que é o fundamento, assim. Você fica, cara, o que eu faço com isso aqui, né? quando você sabe, pelo menos você sabe que você precisa estudar, né? Tipo, eu sei que eu preciso melhorar um pouco disso aqui, mas às vezes você não sabe nem do que se trata. Eu passei muito por isso também. Meu primeiro emprego, assim, trabalhando com desenho, eu fui caricaturista por muito tempo. Eu também! Fazia retrato. Você fazia em shopping, essas coisas? Não, em shopping eu não fazia. Em shopping eu não fazia tudo online mesmo, mas antes, esses retratinhos que eu fazia era pra pessoa física, assim, antes da editora, né, mas enfim, desculpa te cortar. Se alguém aí no chat frequentou Anime Friends entre 2010 e 2019, assim, provavelmente deve ter visto eu lá desenhando que nem um condenado, assim. Você ia por conta ou era do evento, contratado do evento? Não, era da escola que eu trabalhava, tinha um estúdio, a gente ia pro evento, E aí a gente fazia muito isso, assim, cara, eu aprendi muito a desenhar rosto assim, porque eu tava ali, tinha que fazer um rosto a cada 10, 15 minutos, né? A pessoa fazia fila, assim, parecia que era engraçado. Tinha uma vez um cliente que falou que ele se sentiu num cabeleireiro, assim, porque eu ficava olhando pra cara dele fazendo, ele tinha que ficar com a cara reta, assim. E aí eu tinha que ficar desenhando, né? Desenhando o dia inteiro, aí você meio que aprendia, mas tinha vez que apareciam umas coisas, né? Então às vezes aparecia, como era evento de anime, às vezes vinha gente de cosplay, assim, a pessoa tava usando um negócio, assim, né? Ela, você pode desenhar isso aqui também? Aí eu olhava, cara, nunca fiz isso na minha vida, velho. Como que eu faço isso aqui, né? Eu tenho certeza que muita coisa ficou uma bosta, assim, né? Mas você vai meio que aprendendo, né? Você tá ali na hora, né? Não tem muito o que fazer, assim. Você precisa fazer o trabalho. E às vezes você não faz ideia. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!